Oi, eu sou Laís Gomes Barros. Oi, eu sou Laís Gomes Barros, atualmente graduanda do curso de Biotecnologia da UFPB. Esse trabalho é uma proposta do professor Dr. Luiz César Rodrigues, que é fazer uma videoaula sobre um determinado assunto para a matéria de Princípio de Química Orgânica 2. Oi, então, o assunto que será abordado nesse vídeo são algumas considerações adicionais relativas aos efeitos dos substituintes. Vou abordar o efeito dos substituintes no pKa, a razão ortopara e grupos fortemente ativantes, e halogenação e alguns grupos desativantes também. Então, a retirada de elétrons ela vai diminuir a reatividade quanto à substituição eletrofílica aromática e também vai aumentar a acidez. E só relembrando alguns conceitos de acidez e basicidade em compostos orgânicos, é que grupos que doam elétrons diminuem a acidez, porque eles não vão ajudar a estabilizar a base conjugada. E já se você tiver um grupo que retira elétrons, você vai estar ajudando a estabilizar a base conjugada. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Nesse primeiro caso aqui, em cima, do fenol, ele tem um pKa de 9,95 e a acidez vai diminuir quando se tem grupos doadores de elétrons ligados diretamente ao anel aromático. Por outro lado, se você tiver grupos retiradores de elétrons, você vai ajudar a estabilizar a base conjugada e por isso o pKa diminui, já que a acidez vai aumentar. E quanto mais forte for o grupo retirador de elétrons, maior vai ser a acidez do fenol, porque quanto maior a força de retirar do retirador de elétrons do grupo, mais ele vai ajudar a estabilizar a base conjugada. O mesmo pode se notar para o ácido benzoico, que tem um pKa de 4,20. E os grupos doadores de elétrons, do mesmo jeito. Do jeito do exemplo anterior, os grupos doadores de elétrons vai diminuir a acidez, enquanto os grupos retiradores aumentam a acidez. Quanto mais forte for o grupo retirador de elétrons, mais ácido vai ficar a substância. Agora, passando para o próximo ponto, vamos analisar algumas reações e verificar qual é a razão de proporção dos produtos ortopara. Então, a razão dos produtos ortopara vai diminuir com o aumento do tamanho dos substituintes. Então, vamos analisar esses exemplos aqui. Então, nesse primeiro exemplo, de cima, eu tenho o tolueno sofrendo uma reação de nitração. Então, o grupo metil do tolueno, ele é um orientador ortopara. Portanto, o grupo nitro, ele vai poder entrar na posição orto ou na posição para. Como o grupo metil é um grupo pouco volumoso, você vai ter uma maior porcentagem do produto na posição orto do que na para. Como vocês podem ver aqui, 61% vai ser na posição orto e os restantes 39% vai ser na posição para. Mas se esse grupo passa de um metil para etil, ele fica mais volumoso, como esse segundo exemplo aqui de baixo, do meio. Então, quando se faz a migração, você vai ter 50% do produto na posição orto, 50% na posição para. Caso esse grupo fique mais volumoso ainda, como é o caso do terpbutilbenzeno, aqui embaixo, nesse seu exemplo, você vai fazer uma migração, aí sim você teria como prever qual vai ser o produto na posição maior, porque esse grupo é altamente volumoso e você vai ter a substituição na posição para, com mais eficiência, porque na posição orto vai existir um impedimento estéril.
Passando para o próximo tópico, os substituintes metox e hidroxi, eles são fortemente ativantes do anel aromático. Então, quando você for fazer uma halogenação, já que esse grupo é fortemente ativante, você nem vai precisar utilizar um ácido de Lewis para catalisar essa reação. Ele vai ser um orientador autopara, ou seja, você vai fazer uma bromação tanto na posição orto quanto na posição para. Então, aqui é só para chamar a atenção disso, já que esse grupo é fortemente ativante, ele não precisa de ácido de Lewis para catalisar uma reação de halogenação. E se um ácido de Lewis for utilizado, e se você usar um excesso de bromo, por exemplo, como nesse segundo tópico que está explicando, você vai fazer uma substituição e o bromo vai se adicionando nas posições orto e na posição par. Isso porque o grupo é bastante reativo. E o mesmo poderia acontecer se no lugar do metóxido tivesse o hidróxido. Então você pode fazer aqui uma substituição de todos os hidrogênios na posição orto e para, se você utilizar um excesso de bromo, além de usar um ácido nítrico para favorecer mais de uma substituição. Se, se eu tivesse um NH2 no lugar do metóxido, no NH2 também é um grupo fortemente ativante do anel aromático. Mas o NH2 tem um problema, que é quando se usa ele com um ácido de Lewis, esse ácido de Lewis pode se complexar com o NH2. Portanto, se você usa o NH2 para fazer halogenação, não se deve usar o ácido de Lewis. Agora, todas as reações de Fidel-Crafts vão precisar do ácido de Lewis como catalisador. Então, se eu tiver aqui uma alquilação ou uma acilação de Fidel-Crafts, eu vou precisar do ácido de Lewis, mesmo que tenha um grupo fortemente ativante. Então, só não deve usar o ácido de Lewis para as reações de halogenação quando se tem um grupo fortemente ativante, como o metóxido e o hidróxido. Outra consideração é que se há um orientador meta, que ele geralmente é um desativante, as reações Fidel-Crafts não podem ocorrer. Então, se eu fizer primeiro uma sulfonação, como aqui nesse primeiro exemplo aqui de cima, se eu fizer uma sulfonação, esse grupo sulfônico é um desativante. Aí eu quero fazer uma alquilação de Fidel-Crafts. Essa reação não vai ocorrer, porque esse grupo desativante não permite que essa reação ocorra. E, novamente, se eu colocar um grupo nitro no anel aromático primeiro, e eu quero fazer uma acilação de Fidel-Crafts, eu não consigo fazer essa reação porque o grupo desativante não permite que ocorra uma reação Fidel-Crafts, nem a alquilação nem a acilação, que é esse o caso desses dois primeiros exemplos aqui do slide. No caso, a anilina e as anilinas N substituídas, elas não sofrem reação de Fidel-Crafts. Como já falei para vocês, se eu tiver um NH2 ligado ao anel aromático, ele vai se complexar com o ácido de Lewis dessa forma, já que deixa eu voltar, né? Aqui nesse exemplo aqui embaixo. Como já falei, se tiver um NH2 ligado ao anel aromático, ele vai se complexar com o ácido de Lewis dessa forma aqui de baixo, desse exemplo aqui de baixo. Já que esse alumínio ele tem um orbital vazio. Esses dois pares de elétrons do nitrogênio, do grupo nítrico, ele pode se ligar do grupo nítrico, não, do NH2, ele pode se ligar ao alumínio formando esse complexo. Então, mesmo quando eu faço uma halogenação da anilina, eu não devo usar
o ácido de Lewis, mas sim um bromo cloro. E quando as anilinas e as anilinas antissubstituídas se complexam com o ácido de Lewis, o nitrogênio fica positivo, como vocês podem ver aqui no exemplo. Esse NH2 ele é um orientador ortopara, mas quando ele se complexa com o alumínio, ele passa a ser um orientador meta. Aí ele vai ser um desativante. E, e o desativante, como foi falado aqui em cima, não pode sofrer reações fibrocalcas porque eles diminuem a reatividade do anel aromático, não permitindo esse tipo de reação. A anilina ela não pode ser nitrada porque o ácido nítrico é um agente oxidante e as aminas primárias são facilmente oxidadas, mas as aminas terciárias aromáticas podem ser nitradas. Então, voltando aqui para o slide anterior, se eu tiver uma anilina e for fazer uma nitração, eu vou precisar fazer a reação do ácido nítrico na presença de um ácido sulfúrico. E bom, a anilina é uma base. Se você adicionar o ácido para reagir com ela, essa anilina vai ser protonada, se transformando em NH3+, como vocês podem ver aqui no exemplo. Portanto, ela não vai sofrer a reação de nitração, mas se eu usar uma amina terciária, como está aqui, ela vai poder sim ser nitrada, como está mostrando aqui no exemplo. Então, eu utilizo essa amina que é terciária para fazer uma nitração, e como vocês podem ver aqui não está sendo utilizado o ácido sulfúrico como catalisador, então eu posso usar um ácido acético, por exemplo, porque o grupo amino terciário é um ativador forte do anel aromático, então a nitração pode ser utilizada na presença de um ácido mais fraco, e não só do ácido sulfúrico, e assim evita outros produtos. Então, quando você faz essa reação nesse orientador é ortopara, com um grupo nitro na posição orto e também pode ter um produto na posição par. Você nessa segunda etapa, vendo aqui na reação, vai estar utilizando uma base, porque se você for usar um ácido, você vai protonar o nitrogênio, como já foi explicado. E nesse caso aqui, o nitrogênio vai ser desprotonado, neutralizado, pelo íon hidróxido. Aqui, você pode ver aqui embaixo, nessa segunda etapa, a primeira etapa, já expliquei a segunda etapa aqui. Pelo íon hidróxido para obter essas anilinas nitradas aromáticas. Com isso eu termino aqui o vídeo. Muito obrigada e tchau.